Então vamos lá, boa noite a todos, né? Deus abençoe aqueles que chegaram depois, que não me ouviram, né? Então hoje a gente vai começar mais um estudo, né? Vamos começar com nossa oração, como costumeiramente a gente faz. Então, cada um aí na sua casa, cada um aí na sua morada, no seu trabalho, esteja onde estiver, vamos parar um minutinho, né? Vamos esvaziar os nossos corações, acalmar os nossos pensamentos. E com muita paciência, com muita calma, vamos começar esse estudo de hoje. Que hoje, nos próximos dias, nós possamos receber a luz do Pai Oxalá, que nós possamos compreender a perfeição que as coisas são e que nós consigamos, a cada dia, progredir na nossa vida pessoal, moral, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, e que nós possamos colher bons frutos de tudo aquilo que a gente faz diariamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então vamos lá, né? Hoje é mais um dia que a gente vai conversar sobre o Livro dos Espíritos, né? Mais um estudo que a gente vai voltar na doutrina espírita e tentar trazer ela para a nossa realidade, para dentro da Umbanda, né? Hoje a gente vai começar um novo capítulo, vamos falar assim, né? É o capítulo 2 ainda do livro 1, porque o Livro dos Espíritos ele não é composto apenas por um livro, tá certo? E então, com isso, hoje a gente começa o livro 2. No livro 2, ele traz, pelo menos nesse começo, né, ele traz alguns questionamentos com relação à matéria. Então, no primeiro capítulo que a gente discutiu bastante foi da questão de Deus, do que é Deus, como Deus se representa. Nesse segundo capítulo, então, a gente vai falar bastante sobre a matéria, sobre as coisas terrenas, vamos falar assim, né? Sobre a criação, propriamente dita, tá? E nesse primeira parte desse segundo capítulo, os questionamentos são feitos sobre o conhecimento do princípio das coisas. Só pelo título a gente consegue extrair duas informações bem interessantes, que é a questão do conhecimento e sobre o princípio das coisas. Essas duas palavras, elas isoladas, elas já por si só, elas trazem uma informação bem forte, vamos falar assim, de grande relevância. Então, não são muitas perguntas, é um capítulo que ele é bem simples, se não me engano, são só 3, 4 perguntas. Então, eu vou ler cada uma delas, né? A gente vai discutir elas, vou falar as respostas que os espíritos deram, e a gente vai tentar aí discutir em cima disso um pouco sobre Umbanda. Enquanto eu estiver falando, qualquer dúvida, qualquer colocação, vocês podem ficar à vontade para poder ligar o microfone ou para me chamar aqui no bate-papo, tá bom? Então, a primeira pergunta é feita, né, que é feita aos espíritos. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E aí a resposta é bem categórica, assim. Eu gosto de algumas dessas perguntas do Livro dos Espíritos, que os espíritos, eles são objetivos, eles não têm muito, muito rodeio, né? E aí as respostas são bem, chega a ser até frio, né? Porque aí o cara pergunta, né? E a resposta já é clara, né? Não. Deus não permite que o homem não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo.
Essa resposta é bem interessante, porque quando ele fala, né, que não pode ser revelado neste mundo, ele está se referindo ao mundo encarnado, a esse mundo que nós vivemos. Isso só colabora ainda mais para essa construção, para essa ideia que a gente tem de que nós encarnados, a gente é limitado. Então, a gente é limitado com a nossa visão, com a nossa percepção, né? Então, se eles falam, né, que nós, que dentro dessa condição encarnada que nós estamos, para nós não é permitido conhecer o princípio das coisas, quer dizer que do outro lado, vamos falar assim, quando não se está encarnado, quando se está vivendo a vida espiritual, é possível que se conheça o princípio das coisas. É muito interessante a gente pensar o que seria esse princípio das coisas, né? É uma discussão, igual eu disse, que por si só ela é muito longa, né? Até filosófica, mas para mim eu acho que quando a gente remete ao princípio das coisas, a gente está falando de criação, né? Daquilo que é a base de tudo, né? Então, quando a gente fala do princípio das coisas, a gente está falando de uma coisa que é básica, né? Que é necessária para a existência humana. E é muito estranho a gente falar que não é possível a gente conhecer o princípio das coisas na matéria, sendo que a gente vive na matéria, né? E essa não compreensão, né? Essa impossibilidade, né? Essa proibição, entre aspas, né? De conhecer o nosso cerne, a nossa base, ela justamente acontece pela nossa limitação de encarnado, né? A gente muitas vezes não consegue lidar, a gente não consegue compreender os nossos próprios sentimentos. Então, se a gente não consegue compreender os nossos próprios sentimentos, a gente não vai conseguir compreender é, os princípios divinos, né? Aquilo que está no cerne da criação, né? Essa pergunta eu acho que ela é básica, assim, né? É possível compreender? Não. Dentro dessa condição humana encarnada, não, né? A segunda pergunta que é feita, né? Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Ou seja, né? Será que um dia a gente vai poder compreender esse princípio das coisas? A gente vai conseguir compreender o mistério da humanidade? E a resposta é: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas, são-lhes precisas faculdades que ainda não possuiu. Tá. Então, essa segunda pergunta, ela caminha de conjunto com a primeira pergunta, né? Então, basicamente fala, só fomenta a ideia, né? Porque a gente vai sim um dia conseguir compreender a existência divina, a gente vai conseguir compreender os mistérios da vida, porém a gente precisa se depurar, né? É, é uma palavra até bonita, né? Mas se a gente for parar para pensar, quando a gente se propõe a Umbanda, quando a gente se propõe ao terreiro, a gente está nesse processo de, de modificação. Eu gosto sempre de falar que, e foi uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, quando a gente se propõe a Umbanda, a gente está numa renovação e num desapego diário. Então, diariamente, a gente vai precisar é, largar, vamos falar assim, desapegar daqueles velhos hábitos que nos fazem mal. E quando eu falo de velhos hábitos, a gente fala de diversas esferas, desde as esferas físicas, materiais, né, os nossos vícios, aquilo que nos faz mal, até as esferas psicológicas, né, os nossos pensamentos, o famoso orai e vigiai. Então,
quando a gente se propõe a modificação, quando a gente se propõe a traçar uma caminhada de bondade, de trabalho, de dedicação, a gente precisa sim se desapegar de tudo aquilo do passado que nos faz mal. E muitas das vezes a gente é apegado a alguma coisa e a gente acha que aquilo nos faz bem, mas tudo em excesso faz mal. Então, até o amor demais faz mal, até o trabalho em excesso faz mal. Então, a gente precisa sempre nos policiar, a gente precisa sempre orar e vigiar. E muitas das vezes, quando a gente vai num terreiro de Umbanda, a gente acha que a gente não tem mais nada para melhorar, a gente não precisa modificar o nosso ser mais, a gente descobre que não, que a gente ainda, que nós ainda somos seres encarnados, que a gente ainda precisa se renovar diariamente, a gente, todo momento, a gente precisa desapegar do passado para justamente tentar trilhar esse caminho de, vamos falar assim, perfeição, que na verdade é muito, não tem outra palavra, né? Porque perfeição não existe, só Deus, só a divindade é perfeita, né? E mesmo a gente traçando essa caminhada, mesmo a gente se dispondo a desapegar tudo aquilo, desapegar do passado, daquilo que nos faz mal, a gente sempre vai ter a gente vai ter sempre a impossibilidade de enxergar tudo, justamente porque a gente não tem todas as nossas faculdades mentais, vamos falar assim, a gente é limitado na carne, né? Então, um dia a gente vai conseguir desvendar todos os mistérios da vida, vamos falar assim, a gente vai conseguir. Só que é uma realidade que está além do que a gente consegue enxergar. Ela não está na matéria, ela não está na carne, não está aqui nessa vida que a gente está vivendo, né? Eu sempre gosto de falar que a gente está aqui por expiação. A vida, de fato, ela é do lado de lá, né? É a vida desencarnada. A gente está vivendo agora encarnado, a gente está aprendendo, a gente está caminhando, né? É, e ao longo da nossa caminhada nós vamos aprender e a gente vai ter que desapegar. Outra coisa que eu sempre ouvi antigamente que a gente nunca dá um passo para frente sem desapegar das coisas do passado. Isso era um preto velho que sempre falava para mim. E é verdade. A gente não consegue andar para frente se a gente ainda está olhando para trás, né? Para a gente poder caminhar, para a gente poder crescer, para a gente poder tentar compreender o princípio das coisas, né? Tentar compreender a existência humana, a gente vai precisar desapegar daquilo que está para trás. E muitas das vezes é difícil, né? Porque é tão bom viver na carne, né? Os prazeres humanos, eles são tão satisfatórios a curto prazo, né? Só que a longo prazo, a gente vê que essas sensações carnais, elas não valem de nada, né? A igreja às vezes gosta de chamar isso de pecado, né? Eu não gosto de chamar de pecado porque aparenta muito impositivo, né? Tipo, uma coisa pejorativa. Eu não vejo o pecado como um erro mortal, né? O pecado, os erros da nossa vida, eles nada mais são, eles existem e a gente erra justamente porque a gente vai crescer. Para a gente crescer, a gente precisa errar. E os pecados, eles fazem mais ou menos isso, né? A gente peca para aprender com o pecado e progredir na nossa vida, né? E esses pecados, esses erros que a gente comete ao longo da vida, eles são necessários para que a gente cresça, né? Nós possamos, com eles a gente consegue enxergar novos horizontes, a gente consegue desapegar também daquelas coisas que a gente achava que era certo e a gente começa a ver que não são. Então, uma coisa importante, assim, a gente nunca enxergar unicamente uma tudo como punição, né? A gente tem que começar a enxergar as coisas como um grande aprendizado. A gente está vivendo essa vida para aprender, para crescer,
para a gente buscar ser melhor, né? Dando continuidade, então, ao livro dos Espíritos, a outra pergunta traz, né? Não pode o homem, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? E aí a resposta é, né? A pergunta seria basicamente isso, né? Será que o homem, utilizando a ciência, ele vai descobrir algum segredo, né, divino, algum segredo da natureza? A resposta é: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então, essa pergunta eu acho ela muito interessante porque ela traz uma série de pontos que a gente pode ficar horas discutindo, né? Primeira coisa é em relação à ciência, né? O que é ciência? Qual é o limite da ciência e do divino? Primeira coisa que é de extrema importância é, é a gente falar das leis. Existem leis que são leis naturais, existem leis constitucionais. Então, para quem faz direito, para quem a gente sabe que tem a Constituição que rege os nossas leis comuns, né? São leis que a gente cria como ser humano. Então, como comunidade. Então, a sociedade acha que isso é certo, que isso é errado, que isso deve ser punido e que isso não deve ser punido. Isso são leis humanas, né? São leis que a gente cria. Porém, quando a gente vai para a esfera divino, existem outras leis que nós, seres humanos, a gente não consegue controlar. E essas mesmas leis, elas são leis que a ciência dá nome. Então, por exemplo, a lei da gravidade, né? Onde a gente sempre vai estar, vou falar assim, a gente não vai conseguir voar, né? A gente vai pular e vai sair do planeta fora, né? Aí na galáxia. Isso não acontece por causa da lei da gravidade que nos mantém no planeta Terra. A lei da gravidade, a gravidade por si só, ela não foi criada por ninguém, não foi eu que inventei, não foi o cara lá que inventou, não foi a ciência que inventou. Na verdade, a ciência, a partir de observações e a partir de estudos, constatou a existência dessa força, né? E se a gente for parar para pensar, a lei da gravidade, ela nada mais é do que uma essência divina, porque se não existisse a gravidade, não existiria a vida na Terra, por exemplo, né? É, e então a lei da gravidade é uma dessas leis que muitas das vezes a gente confunde entre o que é divino e o que é ciência, porque na verdade a ciência ela vai acompanhar aquilo que é divino. E é justamente isso também que se fala na, na, na pergunta, né? Porque o homem ele pode investigar essas essências divinas. É igual ele descobriu, entre aspas, né, a lei da gravidade, né? E existem outras leis também, a lei natural da vida, vamos falar assim, né? O nascer, o crescer, o desenvolver e depois o envelhecimento e a morte. Esse ciclo da vida que todos os seres vivos passam, nós humanos, os animais, as plantas, ninguém consegue compreender como ele funciona, né? Mas a gente sabe que ele existe, porque a gente vive, a gente sente, a gente observa, a gente sabe que esse processo, né, de crescimento, de amadurecimento e de morte, ele acontece com todo ser vivo. E esse processo nada mais é do que também uma lei natural. Então, a ciência estuda, a ciência observa, porém, quem controla, vamos falar assim, a ordem dessas coisas é o divino, tá? É, e dentro ainda dessa pergunta, né, se a gente for parar para pensar mais ainda, eu vou ler de novo aqui, tá? A ciência ele foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Quando a gente fala que a ciência nos foi dada, é justamente porque Deus ele nos permite compreender as coisas humanas até certo ponto, tá? É, e isso, à medida que a gente avança, à medida que o conhecimento científico ele cresce, a gente consegue crescer como sociedade.
né? A gente consegue crescer como humanidade. Então, por exemplo, né, antigamente, né, lá nos séculos atrás, acreditava-se que a Terra era plana e o Sol e os planetas giravam em volta desse prato que era o planeta Terra. Hoje a gente sabe que não é muito bem assim. A configuração já é outra. A Terra ela possui um outro formato, o sistema solar ele funciona em perfeita harmonia, né? Então, à medida que a investigação científica avançou, a sociedade conseguiu crescer com aquele conhecimento científico que lhe foi dado pelo divino, vamos falar assim. E é por isso que a ciência ainda caminha, né? A gente continua investigando, a gente continua pesquisando para poder, ao longo do tempo, caminhar como sociedade. E é por isso que a pesquisa, a ciência é importante, porque a ciência, né, pesquisar, né, isso vai fazer com que que a gente cresça como sociedade. Porque à medida que a gente investiga mais, Deus nos propicia mais informações e a gente evolui como sociedade, né? E também, se a gente for parar para pensar, se lá no passado ninguém tivesse questionado por que que a maçã cai da árvore, quando desprende da árvore, cai no chão, por que que será que a Terra é plana ou não? Então, se lá atrás ninguém tivesse questionado, a gente ainda estaria vivendo aquela bolha, né? Com aqueles mesmos parâmetros ultrapassados, tá certo? Então, a ciência, ela nunca ultrapassa o que é divino. Na verdade, a ciência, ela caminha junto com o que é divino, né? À medida que a gente investiga, a gente estuda, a gente procura o conhecimento nos é dado se for possível também, né? Porque Deus, ele estabelece esses limites plausíveis para aquela situação, né? Vamos pensar assim, ó, se lá no passado a gente falasse que a Terra não é plana, ela é assim, 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 e aconteceu, né? Quantas pessoas falaram que a Terra não era plana, que a Terra era de outro formato e ela não era o Sol que estava em volta dela, era nós que estávamos em volta do Sol. Quantas pessoas morreram porque defendiam essa ideia? Então, ao longo do tempo, a ciência ela vai evoluindo e Deus ele permite que essa evolução aconteça para que a sociedade cresça como um todo, né? Essa discussão, né, sempre tem. E é uma discussão muito interessante a gente parar para pensar, né? E ela é muito plausível, porque se a gente para observar na Umbanda, a gente tem um orixá do conhecimento, né? Tem um orixá Oxóssi que, ao todo tempo, quando a gente quer saber alguma coisa, a gente quer aprender mais, a gente roga por ele, a gente pede ao orixá Oxóssi. Só que junto do orixá Oxóssi existe o orixá, a orixá Obá, que é um orixá do discernimento. Então, além de saber muito, a gente precisa saber aplicar. Não adianta a gente, muitas das vezes, querer saber tudo, né? Se a gente não sabe aplicar aquilo que a gente tem na nossa cabeça. É, então, a Umbanda, ela nos mostra justamente isso, que não adianta a gente saber muito, a gente rogar incansavelmente para Orixá Oxóssi, se a gente esquece da Orixá Obá. Porque é Obá que vai nos atribuir o conhecimento, né? É a mesma coisa da gente ler um livro, né? Vamos supor que tem 30 capítulos esse livro, e esse livro e os capítulos dele tá tudo fora de ordem. O Oxóssi nos atribui isso, ele nos dá vários capítulos de livro sem uma ordem cronológica. Obá não, ela é como se fosse o orixá que pegava esses capítulos desses livros desordenados e falaria, ó, primeiro é esse, depois é esse, depois é esse, para as coisas, para aquele conhecimento que a gente busca começar a fazer sentido. Então, muitas das vezes, quando a gente quer estudar para um concurso, estudar para uma prova, a gente pede unicamente ao Orixá Oxóssi, mas
a gente precisa também pedir ao Orixá-Obá, né? Porque não adianta nada eu estudar bastante, eu saber muito, se eu não sei aplicar o meu conhecimento. São duas coisas que devem caminhar sempre juntas, né? Uma outra, dando continuidade, né? Alguém tem algum comentário? Hoje eu tô falando até demais. Ou no finalzinho, então, a gente conversa. Só falta uma pergunta, na verdade, né? Dessa bateria, desse capítulo, tá? É, a pergunta seria: dado é ao homem receber, sem ser por meio de investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? A pergunta praticamente pergunta: será que nós humanos, né? Será que nós homens, a gente consegue. Existe outra maneira da gente descobrir? Será que a gente pode ser informado por outras formas, além da ciência? A gente vai descobrir coisas além da ciência, além do que se vem da ciência, de ordem superior? Quando ele remete a essa ordem superior, né? A ordem mais elevada, na verdade, ele está referindo-se a espíritos elevados, né? Não, vamos falar assim, espíritos desencarnados de luz que trazem informação para um anjo da guarda, vamos falar assim, né? A resposta é sim, se o julgar útil. Deus pode revelar o que a ciência não pode ensinar. Igual eu falei, né? O livro ele é bem objetivo, né? Os espíritos são mais objetivos ainda, e é justamente isso. A gente pode descobrir alguma coisa além daquelas coisas que são providas na ciência? Claro que pode. Se for de ordem divina e é, e se a ciência não conseguir descobrir, Deus, ele, como sendo o onipresente, onisciente, ele pode sim delegar aquela visão para alguma pessoa, né? Então, não necessariamente as descobertas que a gente tem na nossa sociedade, né? Elas estão exclusivamente restritas à ciência. Muitas das coisas que a gente pratica, muitas das coisas que a gente aprende, elas são coisas empíricas, né? São coisas que a gente aprende ao longo da nossa vida. E muitas e esse aprendizado ele se dá por experiência, né? Por vivência e também por ordens superiores, vamos falar assim, se Deus permitir. Então, talvez lá atrás, vamos uma ideia muito viajada, né? Ninguém sabia que a Terra tinha o formato que tinha, porque não Deus incitou essa dúvida na cabeça dos homens, né? Então, é, nada mais como que eu vou falar? Não existe nada que não seja impossível, né? Se for por determinação divina, o homem ele vai descobrir de uma maneira ou de outra, ou então pela ciência, a partir das suas investigações, a partir das pesquisas, ou ele vai descobrir a partir da própria divindade. Então Deus vai falar assim, ó, o Espírito vai lá e fala aquilo lá para a pessoa porque ele precisa saber, né? E quando a gente vai no terreiro, muitas das vezes a gente vai se deparar com isso, porque muitas doenças a gente sabe que são curadas no terreiro, muitas, tanto doenças físicas quanto doenças espirituais, doenças mentais, elas são tratadas com espíritos. Muitas das vezes, as doenças espirituais, né, as obsessões, que são quando espíritos trevosos, vamos falar assim, eles aproveitam de energias materiais, né? Esses espíritos, então, quando eles estão acoplados a pessoas, né? A ciência, ela não consegue explicar, ela não consegue auxiliar muitas das vezes. Então, o terreiro de Umbanda, né? O auxílio que
os espíritos dão, né, também as casas espíritas, os centros kardecistas, eles nada mais são do que grandes hospitais, né, grandes fontes comunicadoras. Então, se aquela pessoa está passando por um processo depressivo, e se aquela depressão é gerada a partir de espíritos obsessores, essa pessoa ela vai ser direcionada para um terreiro para lá buscar sua cura. Mas antes disso, claro, ela vai ter passado por médicos, e os médicos nem sempre vão conseguir ter essa percepção, porque isso vai além do que a ciência consegue compreender. E se é de merecimento daquela pessoa, a cura ela é atingida, né? A pessoa ela consegue alcançar a cura a partir do espiritual, né? Para quem frequenta há muito tempo o terreiro, ou há pouco tempo, né? A dimensão de tempo ela é muito limitada, então o que acontece é que muitas das vezes a gente nossa, agora eu esqueci o que eu ia falar. Ah, sim, lembrei. Então, muitas das vezes a gente acha que as curas estão restritas ao médico, né, ao hospital, e o terreiro ele consegue fazer isso. O terreiro ele auxilia nesse processo de cura, porque a cura ela pode vir de outro local que a gente não sabe, na verdade, né? A doença da carne ela pode estar associada ao espiritual, ao mental, e um médico um hospital, ele não vai conseguir visualizar esse processo de cura, tá certo? Então, se a ciência não faz, o espiritual vai fazer. Então, Deus, ele consegue atingir a nós de todas as maneiras, né? A ciência, ela não vai de contramão ao que é divino, né? E é muito interessante a gente falar disso, porque o Livro dos Espíritos, ele foi desenvolvido numa época onde vários avanços científicos estavam acontecendo na Europa, né? Então, e discutia-se muito disso, né? Deus e ciência, e ainda a gente vê isso em vários lugares, né? Que questionam a existência de Deus, que perguntam se realmente Deus ele é, ele é plausível, né? De coexistir com a ciência. E os espíritos, eles são muito categóricos, claros e objetivos, quando eles mostram que sim, né? Que a ciência, ela vai de contramão com a divindade, né? E tudo aquilo que é descoberto, entre aspas, pela ciência, pela pesquisa, nada mais é do que um avanço do conhecimento, desse conhecimento que nos é ofertado à medida que a gente cresce pessoalmente, a gente cresce como sociedade, como comunidade científica. Cansei agora. Acho que eu falei demais. Vamos então agora conversar, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Boa noite para quem chegou depois, quando eu já tinha começado o estudo. Deus abençoe a todos, viu? Ninguém, nossa. Opa, tudo bem, dona Girlei? Então hoje você está em bom despacho. Deus abençoe vocês. É... Alguém nenhuma pergunta, gente do céu, vocês estão pior que os meus alunos da escola. Fala que tem pergunta e ninguém fala nada, e depois vai na prova aquele desespero. Tô acostumado já, né? Já tem 2 anos que a gente tá nessa. Então é isso, gente. É importante a gente compreender que, voltando lá, né, no assunto central, né,
deste capítulo, que é justamente trazer essas informações sobre o princípio das coisas, né? Na verdade, não existe, não é possível, não é possível a gente compreender o princípio das coisas agora, porque nós estamos encarnados e nós temos as nossas limitações. Mas à medida que a gente evolui como pessoas, à medida que a gente cresce como ser humano, a gente consegue ver outras coisas que antes a gente não via. Quando nós atingirmos um estágio espiritual elevado, né? Quando eu falo elevado, eu falo próximo do divino, que está muito distante daquilo que a gente compreende, a gente vai conseguir compreender a divindade, a gente vai conseguir compreender Deus, né? E só que agora não. Justamente porque a gente precisa crescer como comunidade, a gente precisa crescer o nosso conhecimento científico, porque à medida que a gente cresce cientificamente, a gente consegue enxergar mais informações que Deus nos oferta, vamos falar assim, né? Ninguém tem pergunta? Como que é? Ah, o Vinícius não apareceu hoje, ele tá aí toda noite com a gente, toda semana. Então tá certo, gente. Já que hoje ninguém tem pergunta, a gente vai terminar um tiquinho aí mais cedo. Na semana que vem a gente se vê de novo, tá? Na segunda-feira, na terça-feira, desculpa. Tô tão acostumado com segunda-feira. É, Então vamos hoje fazer as nossas orações, tá? Vamos cada um aí na sua casa. Vamos pedir para todos aqueles irmãos, aqueles parentes, aquelas pessoas próximas que sempre se apoiam a nós, que pedem o nosso auxílio, que pedem as nossas orações. Então hoje a gente vai ser instrumento de luz divina. Que nós possamos, com a nossa força, levar a todas aquelas pessoas próximas muita luz, muito discernimento e todas as informações e energias positivas. Que Pai Oxalá possa abençoar as nossas famílias, os nossos amigos. Que Pai Oxóssi e Mãe Obá nos abençoem nessa terça-feira, nesse dia especial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então é isso, pessoal. Vamos